Evangelho de Mateus, capítulo número 14, versículo 22 a 33, assim está escrito: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ore comigo agora. Deus eterno Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado por todos os meus irmãos que aqui estão e todos os que estão nos acompanhando, Senhor, nesse culto online. Peço agora que Tu venha falar conosco e que Tu venha, Senhor, abençoar a todos que receberem esta palavra, aqueles que ainda, quem sabe, em outra oportunidade estarão, meu Deus, acessando este conteúdo, este vídeo, que seja bênção para todos, em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço, muito obrigado. E todos digam amém, diga graças a Deus. Queridos, por favor, se assente na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou convencido, meus irmãos e minhas irmãs, de que Deus, Ele está trabalhando na nossa vida de uma maneira muito única neste período que enfrentamos estas condições pandêmicas, e que dentro do trabalhar de Deus, dentro daquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor tem nos chamado a vivermos um nível mais elevado de fé. O Senhor tem nos dado a oportunidade de avançarmos na nossa espiritualidade e produzirmos de fato as obras que Ele já de antemão, como diz lá em Efésios 2:10, preparou para que nela nós andássemos. Agora, é muito importante também entendermos que o Senhor, para nos fazer crescer, para nos fazer avançar, Ele precisa e vai fazer enfrentarmos os nossos medos. Você não tem como crescer, você não tem como avançar, a sua maturidade não vai ser aperfeiçoada se você não conseguir enfrentar os seus medos. É de fato uma situação, é um fator que não há como você fugir. Se você é filho de Deus,
cedo ou tarde, Deus vai ter que trabalhar os seus medos. Por quê? Porque o Senhor assumiu um compromisso conosco. O compromisso que Deus assumiu conosco é nos fazer alcançar a plenitude. O apóstolo Paulo disse que aquele que começou a boa obra vai terminar. Não existe outra possibilidade. E é muito importante que você entenda que esta é uma determinação, não é um convite, não é uma opção. Se você é filho de Deus, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, certamente Ele, como diz o Salmo 23, vai te pegar pela mão e vai te conduzir, saindo das águas tranquilas, dos pastos verdejantes, a enfrentar os vales da sombra e da morte, para que você possa dizer com toda a propriedade: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas infelizmente muitas pessoas ficam achando que isso é uma opção. Quando ouvem ou leem a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, meus irmãos, isso não é um convite, é uma convocação. Não se engane. E a vida com Deus não é um programa, meus irmãos, de vantagens, que você faz alguma coisa e Deus vai fazer outra em contrapartida. Você não ganha milhagem espiritual se você fizer aquilo. Muitas vezes a gente fica imaginando isso, ó. Você dá uma oferta, eu te dou de novo 100 vezes mais. Você faz um culto, eu abençoo essa área da sua vida. E aí a gente vai começando, na verdade, a achar que é um toma lá da cá. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele é seu Pai, e a Bíblia Sagrada diz que Ele vai nos disciplinar e que Ele vai nos guiar para que nós vençamos os nossos medos, para amadurecermos. E uma das causas nevrálgicas do nosso não amadurecimento são os nossos medos. E esse texto que nós lemos aqui é perfeito para entendermos, porque no versículo 22, a Bíblia Sagrada diz que Jesus ordenou. Jesus fica na praia, e a Bíblia usa esse termo em outros textos ou outras traduções, dizem, os impeliu. Mas a palavra aqui usada para essa ordem do Senhor Jesus é anagkazo. É A-N-A-G-K-A-Z-O, anagkazo. Essa palavra pode ser traduzida como foi traduzida aqui, né, por ordenar, obrigar, compelir, mas ela, na verdade, significa empurrar para, obrigar, pela força e ameaça, por força de contrato. Irmãos, isso é muito importante você entender. Na vida com Deus não há opção de não crescimento, não há opção de você ficar imaturo. Ou você vai amadurecer de um jeito, ou vai amadurecer de outro. Deus se recusa a deixar você como você está. Você é filho de Deus? Então é isso que vai acontecer. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, diz que o Senhor disciplina todos os seus filhos e açoita, diz a palavra de Deus. E é esses termos que está aqui. Jesus obrigou, como quem os empurra sem dar opção. E a Bíblia diz que eles entraram no barco, todos os 12.
e começaram a atravessar. E quando eles estavam, segundo o texto, no meio do mar, começou a ventar, vento muito forte. E aqueles homens eram homens acostumados às intempéries. Aqueles homens eram acostumados a enfrentar aquele mar, que na verdade era um grande lago, muito grande, que chamavam de mar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, e eu gostaria que você prestasse bastante agora atenção no que eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus. Esse texto está lá repetido em João 6 e Marcos 6. E quando você faz a leitura conjunta, simultânea desses três textos, você começa a entender algumas coisas muito importantes para o nosso aprendizado. João vai dizer no versículo 16, 6:16, que era a tarde. Então a tarde é aquele momento em que o sol está se pondo e a noite está chegando. Mas o texto aqui de Mateus 14, tanto no verso 24, né, que fala que estava lá o barco no meio do mar, açoitado pelas ondas, mas o 25 diz assim: a quarta vigília da noite, Jesus foi em direção a eles. Quarta vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias, na verdade. E a quarta vigília era das 3 às 6 da manhã. Preste atenção, que isso é muito importante. Então, se na melhor das hipóteses, os discípulos foram obrigados, ordenados a entrar no barco à tarde, vamos colocar aí 6 horas da tarde, certo? Está virando, vamos colocar. O sol está indo embora, a noite está chegando, vamos colocar 6 horas da tarde para sermos bem econômicos. Então, se a quarta vigília da noite é entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, vamos também ser bem econômicos e vamos dizer que Jesus saiu para ir ao encontro dos discípulos às 3 horas da manhã. Das 6 horas da tarde às 3 horas da manhã, dá 8 horas. E Jesus fica olhando para os discípulos. Os discípulos estão lá lutando, tentando atravessar, porque estavam sob as ordens de Jesus. Jesus os tinha ordenado. Foi Jesus que os compeliu, os ordenou para irem. E eles estavam ali, obedecendo ao Senhor. 8 horas, você imagina o que é isso? O vento soprando e eles não conseguem se mover e o vento continua. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Que não é o vento, diferente de Marcos capítulo 4 e de Mateus capítulo 8, que falam também sobre o momento em que eles enfrentam tempestade e Jesus estava dormindo no barco. Aqui não era um tipo de uma tempestade, era vento forte. A gente precisa saber identificar, irmãos, porque lá em Marcos 4 e Mateus 8 eram forças espirituais da maldade, porque o Senhor ordenou. A palavra que diz ali que ele ordenou é a mesma palavra que é utilizada para expulsar demônios. Então a gente precisa saber identificar o que são forças espirituais da maldade, que nós precisamos, à luz do texto lá do capítulo 4 e do capítulo 8 de Mateus, ordenar e não ser tímidos, porque essa foi a expressão de Jesus. Por que vocês são tão tímidos? Agora aqui é diferente, aqui é outra situação. Jesus os compeliu, ele não estava ali no barco, estava observando,
lá na praia. Esperou, os esforços deles, estavam se esforçando e fazendo tudo o que podiam e sabiam fazer. Aí quando chega às 3 horas da manhã, a palavra de Deus diz que Jesus vem andando por cima das águas. Até então eles estavam enfrentando muito bem, segundo a Bíblia Sagrada, não havia nenhum tipo de pânico, porque eles sabiam enfrentar ventos. Aqueles ventos não eram coisas excepcionais, acontecia com muita regularidade. Estava forte, estava intenso, mas eles estavam conseguindo. Mas sabe o que os encheu de medo? Foi quando Jesus começou a andar por cima das águas. Quando eles viram Jesus andando, eles não sabiam. A Bíblia Sagrada diz que eles começaram, irmãos, homens vividos, que tinham enfrentado tantas coisas junto com Jesus, e outras tantas dentro do seu ofício de pescador. A Bíblia diz que eles começaram a gritar. O texto fala, e gritaram com medo. E sabe o que me chama a atenção aqui? Diferente de lá, isso aqui, o texto de capítulo 4 de Marcos e capítulo 8 de Mateus, que é diferente, é uma outra tempestade, é uma outra situação. Jesus chama a atenção deles, por eles serem tímidos e o acordarem para resolver o problema. Mas aqui não. Aqui Jesus tenta acalmá-los. A primeira palavra que ele diz é: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe por quê? Porque aqueles homens acharam que era um fantasma. E aqui eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Vou te surpreender. Fantasmas existem. Fantasmas existem, mas não são de verdade. Existem muitos fantasmas em nossa vida que precisam ser enfrentados. Jesus não passou um sabão neles. Jesus não chega para eles e diz: mas o que é isso? Homens desta idade, vocês já enfrentaram tantas coisas e agora estão com medo de fantasma? O que é isso? Jesus não faz isso. Jesus não fala nada sobre o fantasma. Sabe por quê? Porque os fantasmas existem. Quantos fantasmas você tem enfrentado na sua vida? Aquelas coisas que você tem medo. Porque o que faz alguma coisa existir ou deixar de existir? Somos nós. Aqui, meu irmão, tudo pode existir. Por isso, o Senhor, Ele entende os fantasmas que você enfrenta. O fantasma, muitas vezes, do desemprego, que não deixa você dormir à noite. O fantasma da falta de recursos. O fantasma da enfermidade. O fantasma da perda de um ente querido. São muitos fantasmas que nós enfrentamos muitas vezes, e que o Senhor quer que nós enfrentemos e olhemos direto para eles e consigamos enxergar Jesus.
Porque os fantasmas existem. Qual é o seu fantasma? Qual é o fantasma que te apavora? Que quando você pensa, você chega a perder o ar. Você acorda à noite, muitas vezes, suando frio. Quais são os fantasmas? Medo da morte? Sofrer? Tem gente que não tem medo da morte, mas tem medo de ficar enfermo, cair num leito de enfermidade. Tem outros que têm medo de perder a cognição. São muitos fantasmas. E eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus: fantasma existe, mas não são de verdade. Existe porque o medo é real na sua vida. A situação está ali. Por isso Jesus não chama a atenção deles. Por isso o que Jesus faz é se mostrar a eles. Por isso, aquele momento em que Jesus escolhe deliberadamente, é algo totalmente pensado, calculado. Ele espera o momento certo e vai por cima das águas e chega se aproximando daquele barco, para que eles, enxergando os medos que os apavoravam, pudessem ser enfrentados e eles perceberem de fato que o Senhor queria levá-los para um nível maior de fé. Qual é o fantasma que te apavora? Porque eles existem, mas não são de verdade. A verdade é que o Senhor está com você. A verdade é que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A verdade é que você, meu irmão, tem todos os recursos necessários para a sua vida. A verdade é que o Senhor nos enriquece com a sua graça todos os dias. Esta é a verdade. Por mais que a gente enxergue todas essas dificuldades, essas lutas, esses problemas que estamos vendo, meu irmão, a verdade é que o nosso Deus é maior do que qualquer vírus, é maior do que qualquer recessão. E isso não é apenas para ficar, meu irmão, com frases de efeito. Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Maior é o que está conosco. O mundo tem muitos fantasmas, e com certeza você tem os teus. Eu já tive que enfrentar muitos fantasmas da minha vida, e tive que vencê-los. E só tem um jeito de você vencer: é você encará-los. Só tem um jeito: é você olhar e observar que, na verdade, os seus medos, quando você consegue enxergar Jesus ali junto com você, eles são dissipados. E você é convidado, preste atenção, é convidado a dar um passo de fé na direção do enfrentamento deste medo. Porque quando o Senhor Jesus diz para os discípulos: tem bom ânimo, sou eu, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda. É o texto que nós lemos. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E a Bíblia diz: então vem, Pedro. Sabe o que Pedro estava dizendo? Que se tu consegue, eu também consigo. Se tu anda por cima das águas,
eu também posso andar. E não, irmãos, isso não é baseado apenas no achismo. Jesus disse com toda a propriedade: vocês farão as obras que eu faço, e farão maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Nós podemos fazer segundo a Bíblia Sagrada. Mas como é que isso vai acontecer? Irmãos, o Senhor vai te compelir. E não é porque Ele quer te amedrontar, ou Ele é um sádico que quer ver você ficar apavorado. Não, Ele quer ver você vencendo todos os seus medos, seja lá qual for. E saber de fato e de verdade: Deus está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando passar pelo fogo, não te queimarão. Eu estou contigo, disse Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, se você tem algum fantasma na sua vida, quando você pensa nele, imagina se ele aparecer para você, você fica com medo. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, está na hora de você saber que quem vem ao teu encontro é Jesus Cristo. É Ele que está no meio do vento, no meio da tempestade. Você pode se esforçar o quanto for. Jesus esperou eles tentarem de tudo, mas quando Jesus percebeu, chegou a hora certa. Agora eu vou interferir, eu vou intervir. E a Bíblia diz que quando ele entra no barco, o vento acaba, e todos eles, unânimes, uníssono, dizem: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que essa ventania, esse vento, esta pandemia, seja qual for a recessão, estão falando de tanta coisa ruim, eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, maior é o que está com você. Nós vamos vencer. Esse vento vai passar. O Senhor está, meu irmão, nos compelindo a um nível maior de fé, para nós termos um conhecimento ainda maior dele e do seu poder. Nunca tinha acontecido aquilo, e o Senhor não o fez sozinho. Permitiu que Pedro andasse sobre as águas, embora vacilante, é verdade, embora vendo as ondas ou o vento, ele começou a afundar. Mas o Senhor Jesus toma ele pela mão e não lhe deixa afundar. Eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus, tenha fé, dê um passo de fé na sua vida, não tenha medo de nada. Há um mover de Deus nisso, para que você enfrente os seus medos, os fantasmas que muitas vezes estão aí, e o Senhor não vai te julgar. O Senhor não vai julgar por isso. Não fez isso com os discípulos, não fará com você, mas Ele quer te fazer enfrentar e vencer todos os teus fantasmas, e perceber que mesmo que eles existam, não são de verdade. Que é a verdade que nos liberta, é a verdade que faz a diferença na nossa vida. E você vai perceber que aquilo só parecia ser algo terrível, mas na verdade Jesus se mostrou muito mais extraordinário, muito mais poderoso do que você sequer podia imaginar. Em nome de Jesus Cristo, quem recebe esta palavra, fique em pé na presença do Senhor. Quero orar com você nesta noite.
Estamos fechando este ciclo deste mês, dessas palavras libertos do medo. E hoje eu quero que você entenda que o Senhor vai fazer você enfrentá-los e vencê-los, cada um deles. Muitos de nós estamos enfrentando nesse período, de maneira intensa, muitos fantasmas que existem, mas não são de verdade. Que a realidade, segundo a Bíblia e Paulo, é Cristo. Vamos orar por isso? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por esta palavra. Vivemos em um momento, Senhor, onde muitos fantasmas, onde muitas situações e circunstâncias se levantam para nos amedrontar. Mas nós queremos, ó Deus, viver a nossa espiritualidade de maneira sadia e termos em nossos corações a certeza de que Tu está conosco, de que se Tu, meu Deus, nos empurrou, nos compeliu, nos ordenou a enfrentar esta situação, ó meu Deus, nós veremos a Tua intervenção extraordinária e vamos elevar o nível da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, nos ajuda, Senhor, a enfrentar e vencer todos os nossos medos e saber que Tu estás conosco em qualquer situação, para a honra e glória do Teu nome. E todos digam amém, digam graças a Deus, aleluia.